Voltamos com o Luminuras. Hoje eu estou conversando com o professor de Medicina Legal e perito legista Roger Ancilotti. Ele está aqui para falar sobre sua obra Medicina Legal à luz do direito penal e do direito processual penal. Roger, no bloco anterior a gente estava conversando sobre casos interessantes em que a medicina legal foi extremamente importante. Eu gostaria que você falasse de casos que tiveram repercussão nacional. Bom, o caso que me vem à mente é o caso chamado caso Starrelli. Era um empresário, melhor dizendo, um executivo de uma grande empresa de petróleo multinacional que veio ser diretor de petróleo e gás dessa empresa multinacional. Ele era de origem norte-americana. Ele e a família eram de Mormons, eram pessoas de vida bem simples, mas moravam num condomínio de alto luxo na Barra da Tijuca, que é um bairro de classe média alta na cidade do Rio de Janeiro, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. E vizinhos a essa família haviam outros norte-americanos e outros estrangeiros, né? E num dia de novembro, do final de novembro de 2003, eu tive num local onde havia a morte de um homem, que era o senhor Starrelli, e sua mulher tinha sido ferida brutalmente por uma arma que não era uma arma convencional. E imaginamos que fosse um machado, uma machadinha, uma enxada, uma foice. Esse caso teve um desfecho em face de que a casa não tinha sido arrombada, não tinha marcas que levassem e não havia sido roubado nada. O tempo se passou, a vizinhança toda foi investigada e o crime se desfecha da seguinte maneira. Um caseiro da casa ao lado, que era até de uma senhora que é socialite no Rio, logicamente por questão de ética não vou citar o nome, esse caseiro da casa dela foi encontrado na casa de uma consuleza de um país amigo, fazendo um pequeno furto, e foi detido. E lá na delegacia ele deixou escapar que ele tinha estado na casa dos Starrelli. Só que não tinha nada que comprovasse, né? Porque diz aí o Código de Processo Penal que mesmo a confissão do acusado não é suficiente para incriminar ninguém. Só a prova técnica, que é robusta, que dá convencimento à autoridade. E a casa dele já havia sido revistada. E lá pelas tantas, um dos peritos criminais acha uma bermuda branca escondida no forro do quarto deste caseiro. Essa bermuda havia sido lavada, estava alva dentro acondicionada num embrulho, e nós perguntamos a ele se aquela bermuda era dele. Ele ficou muito nervoso. Apesar de alva, limpa, branca, nós aplicamos luminol e apareceram vários focos de sangue oculto. Aqueles focos de sangue oculto foram recortados e mandados ao laboratório de DNA, que é um laboratório contratado até pela Defensoria Pública, que o defendia. Foi ótimo isso até, porque fizemos provas com os recursos dos defensores, e esse DNA era justamente do sangue da mulher e pedaços do encéfalo do homem morto. Então, 6 meses depois, a medicina legal acha o culpado, comprova por um exame de luminol e de DNA. E vocês também falam no livro sobre uma polêmica com relação ao exame de DNA. Que polêmica é essa? O exame de DNA se popularizou aqui no Brasil nos últimos anos em relação à paternidade. Isso mais possível no direito de família. Mas no criminal, né, nós temos um caso aqui do Distrito Federal, né, que é o caso do Pedrinho, da senhora Vilma Rodrigues e da Roberta Jamília. Num determinado momento do caso, onde a filha da senhora Vilma vai depor na delegacia policial, ela se chama Roberta Jamília. Ela fumava compulsivamente e deixava as pontas, as guimbas de cigarro dentro do cinzeiro. Havia uma suspeita de que também a Roberta Jamília, apesar de defender a mãe Vilma, que era sequestradora do Pedrinho, ela seria também filha sequestrada, teria sido sequestrada enquanto bebê. Essas pontas de cigarro são subtraídas pelo delegado, que
com astúcia, manda o exame de DNA e não consegue o exame de DNA comprovar a filiação de Roberta Jamília a Vilma. Vilma era estéril, ela nunca teria tido filhos, todos os filhos dela seriam filhos que ela sequestrava na maternidade. Então, gerou uma polêmica muito grande, até chegou ao próprio STF essa causa, né? Porque o delegado, foi alegado pela defesa da Vilma que o delegado teria usado o método ilícito. Diz lá o princípio constitucional que ninguém deve apresentar, tem o direito de não apresentar prova contra si mesmo. Só que isso quando retiram do seu corpo ou você oferece provas do seu corpo na medicina legal. Essas pontas de cigarro já eram lixo, o delegado descartado. Então, a partir da saliva, né, da saliva que sai dos lábios, da língua, que o delegado mandou fazer o DNA e desvendou o crime. Deu polêmica, muita polêmica, se era uma prova lícita ou não, e o STF julgou que era uma prova lícita. Roger, olha, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela sua obra, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada. Assim que uma obra chega às livrarias, nós aqui do Iluminuras damos a dica para você. Conheça os lançamentos da semana. Recursos Cíveis, de Luiz Orione Neto, da editora Saraiva. De Edilton Meirelles e Leonardo Dias Borges, Primeiras Linhas de Processo do Trabalho. LTR Editora. Regulamentação Econômica da Saúde, de Rodrigo Alberto Corrêa da Silva. LCTE Editora. Nossa dica de leitura de hoje é o livro A Nova Interpretação do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, de Ricardo Maurício Soares. Esta obra analisa um tema pouco explorado nos livros sobre direito do consumidor, as raízes da hermenêutica jurídica e exame dos fundamentos linguísticos da interpretação do direito. Para o autor, essas análises são fundamentais para a compreensão da lei em face do direito atual. Na obra, Ricardo Maurício sustenta que o Código de Defesa do Consumidor é o diploma legal que mais reflete a crise da modernidade. Isso porque as leis foram fundamentadas em paradigmas muito antigos e que não mais são adequados para a compreensão do direito contemporâneo. Daí a necessidade de se compreender a hermenêutica aliada ao CDC. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro A Nova Interpretação do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, de Ricardo Maurício Soares, é da editora Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer a biblioteca pessoal do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer. Em instantes, até já!